Como eu disse, o caso do Joe de 99 ainda tá muito longe de acabar. E como também prometi, aqui está minha call entre eu e a menor, cujo Otto havia se envolvido. Como eu cedi espaço para um, nada mais justo do que eu ceder esse mesmo espaço para outra pessoa. E isso serviu de um baita aprendizado para mim. Eu nunca imaginei que um dia eu iria entrevistar alguém que assumiu acusações de pedofilia e muito menos a menor do outro lado da história. De qualquer modo, eu fico muito feliz de novamente ter ido a fundo nos vídeos que eu faço. Fiquem com a Cal e tenham um bom vídeo. Tudo o que aconteceu com você serviu de algum aprendizado? Eu acho que mais ou menos, sabe? Eu acho que mais em relação às minhas relações pessoais. Foi algo que influenciou muito a eu refletir sobre as pessoas com quem eu tenho na minha vida, as pessoas com quem eu me relaciono, as pessoas com quem eu troco papo, entendeu? Afetou muitas áreas da minha vida em que realmente me fizeram refletir muito até hoje. E realmente posso tirar boas coisas disso. Apesar de toda a situação não ser boa, eu consigo tirar algumas coisas que me influenciaram bem, sabe? Entendi, então meio que realmente serviu de um aprendizado pra você. Pra eu refletir sobre com quem eu estava me relacionando, seja de amizade ou até dessa maneira, sabe? Entendi. Como foi que a relação de vocês começou? Ele realmente se aproximou com segundas intenções, como dizem por aí? Ou ele só queria te consolar mesmo após um término de algum relacionamento seu, ou após aquele caso que aconteceu com o Nivran? Bom, o que aconteceu foi que ele se aproximou para nós gravarmos um vídeo. Então, nós combinamos, etc. Fizemos uma call, onde ele falou algumas coisas com segundas intenções. E eu acabei correspondendo, sabe? Mas não chegou a ser caramba, ele falou isso de forma muito explícita, entendeu? Foi uma coisa um pouco mais Sutil. pra eu entender, sabe? É como se ele E daí tivesse foi quando... deixado no ar pra ver se você pegava. Foi exatamente isso. Ele simplesmente deixou o negócio no ar. Ele falou de uma maneira maliciosa, deixou no ar. E daí eu fiquei refletindo, sabe? Se ter um relacionamento com ele daria certo. Desde o início, você já sabia a idade dele e ele sabia a idade sua? Sim. Na verdade, eu não sabia a idade dele. Eu não sabia quantos anos ele tinha. Mas ele sabia quantos anos você tinha. Entendi. Sim, mas tipo assim, eu não uso isso como argumento, porque caramba. Eu meio que já notei pela aparência dele que menor de idade ele não seria. Na verdade, ele mesmo assumiu o que ele fez, né? Que ele mesmo disse que sabia. Ele disse que pra ele, na época, ele achava que era normal, né? Sim, ele sempre soube, porque no Exposed do Nivran isso ficou bem claro. Tipo, a minha idade tinha ficado bem clara naquele Exposed. Até porque foi um dos argumentos pra poder derrubar o canal dele, entre aspas. Então, tipo, Entendi. Todo mundo sabia. Ele se apresentou de algum jeito no início e depois você sentiu que ele mudou? Como que foi essa mudança? Se houve essa mudança, como foi? O que acontece? Eu acho que em todo relacionamento que tem esse tipo de situação que acontece envolvendo abuso e etc., sempre houve essa mudança, sabe? Independente do relacionamento. Foi mais uma coisa que aconteceu comigo. Essa mudança de, tipo... Ele era uma pessoa extremamente doce e acolhedora. E daí ele foi me mostrando um lado não muito legal da situação. Que o lado seria, tipo... Ele fazia muita questão de me pressionar em relação ao YouTube, sabe? Depois que nós começamos a nos relacionar e etc., ele me deixava uma pressão muito grande para que eu estivesse sempre numa frequência gigantesca. E eu não me sentia tão feliz naquela época. Não me sentia feliz o suficiente para gravar e etc. Então... era difícil para mim realmente ter a frequência que ele cobrava que eu tivesse. É como se você tivesse sempre postar vídeo. Exatamente. Tipo, você tem que ter uma frequência gigantesca se você quer alcançar de verdade uma vitória. Ele sempre falou de uma maneira muito
inspiradora, usando palavras muito, sabe, tipo, Ele sabia escolher, grandeza. ele sabia escolher bem as palavras. Sim, ele soube sempre escolher umas palavras que, querendo ou não, me motivavam, mas ele falava de uma maneira muito agressiva. Quem se apaixonou por quem primeiro? Fui eu gostava muito dele. Até hoje ele sabe disso, que eu realmente gostei muito dele como pessoa e etc. Uhum. E é basicamente isso, sabe? As pessoas ao seu redor, elas te avisaram de alguma forma que um relacionamento de um cara que seria bem mais velho com você poderia não dar muito certo? Ou elas motivaram o seu relacionamento? Bom, eu tenho um irmão de consideração que ele, na época eu avisei ele de que estava gostando dessa pessoa. E ele me falou, olha, ele é velho demais pra você, entendeu? Uhum. Eu acho que não daria certo, eu acho que não seria legal. Mas eu falei pra ele, a pessoa é muito educada e etc, é gentil. Eu acho que não daria errado. Então, as pessoas ao redor, elas sabiam disso. As pessoas ao seu redor. Algumas, as mais próximas a mim, sabiam sim. Você ficou com medo de expor o que realmente aconteceu, sabendo que o Otávio tinha provavelmente uma fanbase muito forte? Eu tive muito medo, muito mesmo, tanto que eu até desisti. Eu estava planejando falar sobre isso desde março, em que tinha acontecido tudo de ruim, etc. Em que eu vi ele como uma pessoa não muito legal. E então eu repassei isso para um canal muito próximo a mim. Pelo menos a gente conversava na época, etc. Que foi o canal Como que fez amigos. Exposed. Conversamos sobre isso. E daí ele me ajudou e etc. a formular o Exposed. E me deu forças pra fazer, porque ele falou que não era normal essa situação. Ele falou, isso não é normal, entendeu? Realmente. Além da idade de vocês, o que ele tem feito com você não é legal. Eu acho que você deveria postar isso. E ele é um maior de idade, né? Então, tipo assim, ele tinha certeza do que ele tava falando. Então, eu acabei realmente juntando as provas junto com ele. Ele deu uma lida no roteiro. Uhum. E daí ele me ajudou e etc. Me deu forças pra poder postar isso, né? Basicamente, você parou com o YouTube com medo de sofrer hate. Você não, parou por causa desse motivo. Eu parei com o YouTube porque eu estava muito machucada. Eu tava me sentindo muito mal, entendeu? Não só sobre os comentários, como por toda a situação. Porque eu não aguentava mais ver vídeos sobre o assunto. E eu entendo que sim, foi uma escolha minha postar o Exposed. E eu entendo que haveria consequências sobre isso. Mas eu realmente precisei de um tempo pra cuidar da minha saúde mental, senão eu ia acabar ficando doida. O que te motivou a fazer o Exposed? Eu acho que foi a violência que eu vi no Otávio. Eu vi um cara muito violento, um cara que não conseguia aceitar coisas que não fossem sobre o que ele gosta ou sobre o que ele apoia. E eu vi um cara muito potencial agressor, de verdade. Que do nada ele me mandava uns áudios muito bravo da vida. Uhum. E ele mesmo falou que ele tem problemas com ser muito rude, entende? Então, tipo assim, eu percebi isso nele. O Exposed em si nem foi pela questão da idade, até porque desde o começo eu meio que, sabe, queria um relacionamento. A questão maior mesmo foi a violência que houve nesse relacionamento. Eu tentei conversar com ele algumas vezes sobre essa questão, sabe? A questão dele ser meio violento e etc comigo, me chamar de fraca em alguns momentos. E eu tentei de verdade conversar com ele mais profundamente sobre essa questão, porém ele continuou sendo um cara que era assim, sabe? E depois veio à tona outras pessoas que também sofreram essa violência dele, entendeu? Muitas pessoas vieram até mim falar e não eram casos fakes. Não eram porque tinham provas e etc.
E tinham provas até de que ele tava botando criança pra trabalhar com o canal dele, velho. E ele ficava muito bravo com essas crianças por elas não fazerem exatamente o que ele queria. Como assim? Então, tipo, Como assim? Me explica isso. é um caso, tipo, da época que Uhum. um moleque chamado... Pode cortar o nome dele, tá? Uhum. Porque eu não sei se ele quer essa exposição. Eu vou censurar. Basicamente, ele me chamou e mostrou algumas provas de que o Otávio tava querendo que ele trabalhasse, entendeu? Pra ele, porque ele era muito fã e etc. E o Otávio ficou, será que você pode editar tal vídeo pra mim? Só que o moleque, ele era menor de idade. Eu não lembro exatamente a idade dele, mas eu acho que ele tinha 13 anos, alguma coisa assim. Caramba. E o Otávio ficou empurrando ele pra trabalhar, e ele não tava afim, entendeu? No final, eles acabaram brigando. E o moleque veio me falar que tava sendo quase obrigado pelo Otávio a gravar. Mesmo você em algum momento, mesmo sabendo que ele tinha essa personalidade mais truculenta, entre aspas, né? Como você tá dizendo, você tinha fé que ele poderia mudar? Cara, no começo eu realmente via um potencial muito grande no Otávio como pessoa, não só como youtuber. Porque eu acho que a maior dificuldade que a gente tá tendo nesse momento é enxergar as pessoas como seres humanos de verdade. Porque a gente tá vendo, tipo, caramba, um produtor de conteúdo. Mas, mano, eu acho que existe uma pessoa por trás de cada um, entendeu? E eu realmente vi um potencial muito grande como ser humano nele. E um potencial dele poder crescer, mudar. Mas hoje em dia eu não acredito mais nisso. Você não acredita que ele possa mudar? Eu acho que não, mano. Porque, sinceramente, eu vejo muitas coisas que eu vi naquela época. E continuam, sabe? Como se você estivesse vendo alguns traços Que ele sempre teve, entendeu? Coisas que eu falei pra ele, você pode melhorar como ser humano, você pode mudar, sabe? Mas são traços que continuam até hoje na personalidade dele. Ele até me contou uma vez que ele tinha um problema muito grande de ego. E isso continua até hoje. Ele ainda tem esse problema de ego. Olha, Que ele se acha um cara perfeito, o melhor cara do mundo. Ele mesmo me falou isso, entendeu? Saiu da boca dele. Acho que na situação dele, por ter passado tanto tempo com ele, etc., talvez seja mais difícil ter uma reação assim dele. Porque ele é um cara muito orgulhoso. E eu não quero de verdade falar isso em tom de ataque. Caramba, o Otávio é muito orgulhoso, vamos lá, ataca ele. Não, véi. Ele sabe que ele é. Ele sabe que ele é. E eu só desejo a melhora, entendeu? A melhora, o crescimento dele. Pra ele não se sentir tão orgulhoso de falar as coisas ou mudar pensamentos que ele já teve, entendeu? Até porque eu mudo meus pensamentos o tempo inteiro. Eu não tô comparando, gente, mas pelo menos eu, como ser humano, tô sempre tentando avaliar situações que ocorrem no meu dia a dia e realmente entender se eu estou errada em algum momento. Olha, você disse que ele havia divulgado seu canal, tanto que você tinha falado que ganhou 700 inscritos, né? Aham. Quando isso aconteceu, não te deu alguma espécie de receio por você parecer mal agradecida, caso você questionasse as coisas que ele não concordava? Tipo, o jeito truculento que ele te tratava, as coisas que ele te dizia? Você acha que ele fez isso de alguma forma, a divulgação do seu canal, pra ter uma espécie de controle sobre você? Sim, eu definitivamente sinto isso. Porque o Otávio é uma pessoa que gosta muito de controle. Não sei se você já percebeu. Mas tudo que é sobre ele quer ter algum tipo de controle. Entendeu? Tudo que envolve o nome dele, ou até o que ele preferir, o que ele quiser, se ele quer ter o controle, ele vai fazer de tudo pra ter o controle. E por um grande tempo, meio que ficou nessa, entendeu? De tipo, vou te prender aqui pra você não fazer tal coisa, entendeu? Saquei. E pelo histórico dele, eu acredito que seja exatamente isso, sabe? Por, tipo, vou fazer tal coisa aqui e você não pode fazer pra mim porque eu estou no seu controle. Quando você pediu pra ele apagar suas fotos íntimas por você dizer que você se sentiu arrependida, e ele te respondeu, não vai tirar o motivo da minha trananã, filha da trananã.
Isso de alguma forma foi uma surpresa pra você? Ou foi mais uma das atitudes que ele tinha quando vocês estavam tendo relacionamento? Olha, foi os dois ao mesmo tempo. Porque eu achava que pelo menos nesse quesito ele iria respeitar. Achava que pelo menos nessa coisa mais pesada, mais íntima, ele teria um pouco mais de respeito. Entendi. Mas quando eu percebi que não, foi uma surpresa pra mim. Foi a partir desse ponto que as coisas começaram a desandar ainda mais. Foi, apesar de que antes ele já tinha leves opiniões que me impediam de ser o que eu sou. Entende? Novamente, Tipo voltando assim, ao ponto que ele tava te controlando. Sim, tipo assim, eu não gosto que você goste de tal coisa, entendeu? Como, por exemplo, você falar pra mim que você gosta de sorvete, e eu te falar agora, eu não gosto que você gosta de sorvete. Exatamente. Você disse que até hoje você tem uma relação difícil com seu pai, e que você tinha antes e até hoje tem. O Otávio sabia disso? E mesmo assim, ele realmente enviou as fotos suas ao seu pai? Sim, tipo, eu e Otávio tivemos uma coisa muito séria. Eu sei que não parece, que parece um relacionamento assim por cima, mas até a minha mãe, sabe, já tava conhecendo um pouco do que ele era. E ele também estava falando pra mãe dele sobre certas coisas. Então, não foi qualquer coisa. Eu realmente me aprofundei em uma relação com ele, onde ele sabia de tudo que acontecia na minha vida, incluindo meus traumas, meu pai, minha família. Então, tipo, ele soube sim. Eu contei a ele sobre os traumas que eu havia tido com meu pai. Mesmo assim, ele pegou num ponto muito fraco. Muito, muito fraco meu. Porque assim que eu postei o Exposed, todo mundo tava contra ele, todos os youtubers. Ele foi lá e pegou o meu ponto fraco, que foi a minha relação com meu pai. É como Então, se ele tivesse tipo assim, é como se ele tivesse dado um golpe baixo. foi uma vingança. Entendi. Eu acredito que tenha sido uma vingança. Foi pessoal, então. Foi muito pessoal. Foi uma coisa muito pessoal pra mim. E ele sabia que ia ser pessoal, entendeu? E ele pegou e foi lá e deu esse golpe baixo. Exatamente por saber o quanto era pessoal pra mim. Sinceramente, você acha que 1 ano e meio é o suficiente pra uma pessoa que teve as atitudes como a dele realmente mudar? Olha, eu vou dizer que eu fico muito dividida nessa parte. Porque ele recebeu muito hate. Ele recebeu uma onda absurda de hate. Até hoje ele recebe. Eu nem sei, ele está recebendo muito hate. Eu não sei as coisas que ele leu. Eu, pelo menos, li muita coisa que até hoje me abala, que fica na minha cabeça até quando eu vou dormir. Então, tipo assim, eu acredito que ele tenha lido muitas coisas que tenham feito ele refletir. Mas eu não sei se ele refletiu de maneira, caramba, eu fiz isso errado, vou tentar mudar. Ou refletiu de uma maneira de, caramba, eu odeio todos vocês, eu quero que vocês morram, entendeu? E eu realmente não posso dizer, sabe, se em 1 ano ele realmente está mudado ou não. Você ainda hoje, você recebe algum hate por conta de tudo que aconteceu? O tempo inteiro eu recebo comentários de ameaça, comentários de assédio, muitos comentários de assédio. Tipo assim, falando sobre partes íntimas minhas mesmo, assim, coisa pesada. Então, tipo assim, Partes até íntimas? hoje Tipo realmente. assim, Sim. vazaram as suas fotos? Não, graças a Deus não vazaram nada. Pelo menos o Otávio não vazou, né? Então, mas mesmo assim as pessoas falam coisas bem horríveis. Você acha que ele mudou? Por qual motivo? Ele mudou por realmente mudar ou mudou por pressão? Com medo depois que a água bateu na bunda, como uma espécie de medo de algum cancelamento? Por pressão, porque antes ele nem ao menos pensava em melhorar a pessoa que ele era. Hoje em dia ele tem a mínima preocupação de se esforçar pra mudar de alguma maneira. Eu acho, né? Eu não convivo com ele todos os dias pra saber como ele está, mas
é isso, sabe? Eu acho que foi pela pressão que o público tava fazendo em ele se tornar uma pessoa melhor. Se ele quiser voltar a ser seu amigo, ou se aproximar de você de alguma forma, você aceitaria isso? É que isso meio que já aconteceu, entendeu? Meio que ele já quis se aproximar de mim. Mas, tipo, não está na paz. Você quer passar alguma mensagem pra ele, pro público dele que assiste ele, ou pra todo mundo que tá vendo esse caso? Eu acho que a maior importância atualmente é olhar pra todo mundo como ser humano, sabe? Eu acho que a gente tá pensando muito na parte técnica das coisas, sem pensar o quanto as pessoas têm sentimentos. Eu não falo só de mim, mas eu falo de todo mundo que tá passando por isso, entendeu? Eu falo pro Otávio e até pra mim, pra se importar com os sentimentos do próximo. E você que tá comentando também se importar, porque um comentário pode ferrar muito a vida de alguém. Eu falo isso não só por minha causa, mas todo mundo que tá comentando sobre isso tá de alguma forma recebendo hate. O que eu peço é calma de todo mundo. Resolver uma coisa na raiva não vai adiantar de nada. Eu acho que todo mundo precisa ser um pouco paciente, apesar da situação ser agressiva, hostil. Eu sei que é difícil, principalmente por quem já passou pelo mesmo que eu. Entende como machuca, como pode ser injusto. Então, eu só peço para que todo mundo tenha, saiba se comportar. Tenha educação ao responder um comentário, tenha humanidade pelo próximo. Eu sei que às vezes é difícil, algumas pessoas têm formas diferentes de mostrar a sua humanidade, mas tenham educação quando vocês forem falar sobre alguma coisa. Também saibam argumentar, ter provas o suficiente para o que vocês falam. Então, eu acho que essa é a maior mensagem que a gente precisa nesse momento, sabe? Acho que todo mundo precisa de um pouco mais de empatia hoje em dia. Bom, Giovana, as perguntas eram essas. Muito obrigado por ter aceitado meu convite, ter cedido um pouco do seu tempo para mostrar o seu lado da história. Eu espero que depois dessa call tudo realmente se resolva da melhor forma possível. É o que eu espero. Sim. Espero de verdade de todo mundo. E também que toda a minha call com o Otávio e essa daqui também sirvam de base para outros vídeos do pessoal que for comentar a respeito. Para que não saiam rushando vídeos com informações mentirosas ou alguma coisa, um print forjado ou algo tirado fora de contexto. Sobre o caso novo que estão comentando, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu só fui saber quando um monte de gente começou a comentar no meu canal e pegar o meu número. Do nada pra falar pra mim que tinha acontecido outro caso. E eu nem sei, na verdade, eu nem vi provas nenhuma disso. Então, tipo, eu não posso nem falar nada porque eu não estou envolvida, entendeu? Na verdade eu também estava pesquisando um pouco a fundo e acabei não encontrando nada. Realmente o que dá a entender é que tudo o que aconteceu antes tá no passado. O que estão fazendo agora são pegando coisas antigas, forjando outras coisas e dando a entender que que é recente. Pelo menos é isso que eu pude entender, tanto vendo o lado do lado da história do Otávio, tanto vendo o seu agora que você está falando comigo. Parece que realmente estão pegando coisas antigas e tratando como se fossem novas. Eu acho que talvez o Otávio tenha tido alguma briga com algum inscrito, porque era sempre essa motivação, entendeu? Os exposits que aconteciam. Talvez ele tenha tido alguma briga com algum inscrito, ou alguém pode ter inventado, ou isso é real. Mas, gente, se for real, eu peço que, por favor, provem isso. Porque, só fazer post beleza, eu fiz o meu exposed, mas eu dei todas as provas e realmente era real, vocês sabem. Porque ele mesmo fala que é real. Então, tipo, por favor, eu peço que, se for verdade, deixem claro, deixem provas, porque de alguma maneira vão existir pessoas que vão tentar ajudar. E eu posso te dar a certeza de que, se for verdade, eu vou realmente tentar ajudar a vítima que tá passando por isso e etc.
Bom, Giovana, muito obrigado por ter vindo até aqui. Muito obrigado mesmo. Isso foi muito importante para que toda essa história finalize de uma vez por todas. E é isso. É o que Muito eu tô obrigado. tentando fazer. Finalizar, né? Uhum.